no grego, Gênesis, outra palavra também usada para princípio é arquê, porém é uma palavra hebraica. Bereshit é uma palavra originalmente hebraica. Você sabe que os 5 primeiros livros são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, e eles compõem a Torá. Olha como muda para o grego. Os nomes em grego não são originais. Eu sempre digo que foram inventados, são nomes inventados. Gênesis ainda aparece porque o início, o princípio. Êxodo significa saída, não tem nada a ver porque justamente o povo sai logicamente do Egito. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos eles estão falando de um conteúdo, né, com raízes no grego. Só que no original não está no grego. No original está no hebraico. Eu te convido a estudar com a gente, a Torá, o Pentateuco. Temos uma matéria já na Hotmart que vai te explicar passo a passo profundezas desses 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco no grego, mas originalmente é Torá. Torá significa orientar, Pentateuco significa 5 rolos. Olha a diferença. Então, lógico, tem sentido os nomes em grego, mas a profundidade original do hebraico é muito mais gloriosa, muito mais poderosa e com certeza com muito mais riqueza, tá bom? Então temos a Torá. A Torá começa, a palavra de Deus inicia com Bereshit, não é? Gênesis no original, no hebraico é Bereshit. Está aqui escrito Bereshit, vou anotar aqui, ó. Bereshit, que justamente vai significar início, no princípio, porque justamente o livro Bereshit começa com no princípio, tá bom? E nós vamos ver uma raiz preciosa que nos dará ideias de muitas revelações. Eu vou dar somente algumas pinceladas, muitas revelações da pessoa de Cristo, a pessoa de Yeshua, desde o princípio, e ao mesmo tempo revelações santas de como tudo se inicia e como Deus, ao estar criando, já está operando a sua sobrenaturalidade e se comunicando com os homens e apresentando a pessoa de Yeshua. Isso é assim tremendo, maravilhoso. Isso não pode ser visto a não ser no hebraico original. Para começar, a raiz que nós vamos encontrar, essa raiz aqui, ó, Resh, Shin e Tav. Resh, Shin, Tav. Vou separar Resh, Shin e o Tav. Resh, Shin, Tav. Seria Reshit. Vamos separar aqui, ó. Reshit. Então, a raiz é Resh, Shin e Tav. E essa raiz vai originar muitas palavras que têm o mesmo sentido e têm muitas revelações. Para começar, Reshit, literalmente, vou anotar aqui, Reshit, justamente é o início, é o princípio. Quando separa B aqui, eu vou separar, ó, B, aqui está escrito Beit, com apontação para E, B, vai significar vai significar no, ou na, ou através de. É uma preposição, esse B, então é no, Reshit, no princípio, ou em princípio, ou através do princípio, está tudo aqui. Para também é uma preposição, B, em hebraico. Reshit, só que Reshit é o início, mas início de quê? Primeiro, início de tudo, início da ciência de Deus, início do conhecimento do que Deus fez, do que Ele é. Daí a revelação, Reshit. Você vai encontrar um termo usado muito na Bíblia, que no original é Reshit Chokhmah, que significa princípio da ciência, princípio da sabedoria. Em Provérbios você vai encontrar muito a palavra sabedoria, Chokhmah. E justamente essa palavra sabedoria em Provérbios é o próprio Cristo, é o próprio Yeshua,
Se você vê como Cristo é apresentado em todos os livros, não tenho tempo para isso, mas em Provérbios ele é apresentado como a sabedoria, e a sabedoria fala, e a sabedoria diz, antes que tudo existisse, eu já estava operando. Quem é esse? É Yeshua HaMashiach. Então nós encontramos aqui no princípio, Bereshit é o princípio da sabedoria, vou colocar aqui, sabedoria. E o princípio da sabedoria é o princípio do conhecimento, da ciência. Vou ler Provérbios 9 e 10. Provérbios 9, 10. Tem várias passagens, somente vou colocar aqui Provérbios 9 e 10. Vou anotar bem os versículos, porque às vezes estou anotando o versículo e estou falando outra coisa. No estudo anterior você vai ver que eu falei 1 Pedro 1,5, mas na verdade é 2 Pedro 1,5. Quem sabe que nós somos falíveis vai entender o processo de que às vezes estamos falando uma coisa e estamos pensando outra. Mas olha, anote bem esses versículos, qualquer coisa pode mandar no WhatsApp, me corrija, porque eu sou tão falho quanto você. Então olha, Provérbios 9 e 10 está falando do princípio da ciência, o princípio da sabedoria. E isso é o temor do Senhor. Vários versos vão falar o princípio da sabedoria, o início de tudo é o temor do Senhor. Yaré, temor, vou colocar aqui, ó, temor. Yaré, quando nós vemos Iré, Yaré, nós vamos ver a ideia de alguém que te observa, porque muita gente pensa que temor é medo, o medo ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não, esse Yaré, o temor, conhecido como temor, não é medo, não é pavor de Deus, mas é quando é a maneira como Deus nos observa. Sabe quando um pai está observando o filho e o filho tem respeito porque o pai está presente? Sabe quando o filho sabe que o pai o está olhando e observando e ele se comporta? Isso é temor, é reverência, é honra ao seu próprio pai. Então esse irei observar. Então temor da ideia, olha como é rico isto aqui, da ideia de alguém me observando. No caso, Deus está me observando. Eu como filho, o pai está me observando, então vou me comportar. Quanta coisa acontece por aí e as pessoas pensam que ninguém está olhando, mas Deus está observando. Então, a pessoa que entende na sua alma, no seu espírito, que há um Deus que o está observando com a sua onisciência, onipotência, onipresença, e essa pessoa teme ao Senhor, se comporta, anda dignamente, mesmo quando as pessoas não te olham, porque você só vai revelar quem você é quando você está sozinho, quando o teu pastor, quando tua esposa, quando teu marido, quando teus filhos, quando ninguém te vê, aí você revela quem você de fato é. Então temor é a ciência de que Deus está me observando. Então, quando eu tenho esse temor de que há um Deus me observando, começa o Reshit, o princípio da ciência de Deus, o princípio do conhecimento de Deus. Gente, por que tem gente que não conhece a Deus? Porque lhe falta temor. Porque lhe falta temor. E por que tem gente que não tem temor? Porque lhe falta o conhecimento de Deus. Vice-versa. Então, se você quer conhecer mais a Deus, você precisa ter mais temor a Deus. Mas quanto mais você se conscientizar que há um Deus que te observa, mais você entrar na ciência, na mente de Deus, na excelência de Deus, você vai viver os planos, a vontade de Deus na sua vida. Aleluia, isso é maravilhoso. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então esse é Reshit. Olha o que está aqui, o Reshit é o princípio da ciência, o princípio da sabedoria, é o princípio, logicamente, o temor a Deus. Tá bom? Então temos aí já um mistério revelado em relação à palavra Reshit. Então, através do princípio, aí começa a criação, começa Deus a operar, começa Deus a fazer todas as coisas. Outra palavra que surge dessa raiz, estamos nessa raiz aqui, ó, Resh, Shin, Tav, também é Rosh. Quem já ouviu falar sobre Rosh Hashanah? Rosh é cabeça, ou liderança, líder, vou colocar aqui líder. Deus disse para o seu povo que seria Lerosh, que seria, ou colocaria por cabeça é Lerosh,
te colocarei por cabeça e não por cauda. O que significa isso? Que você e eu estaríamos na liderança. Lógico que a promessa é especificamente para Israel, mas nós somos enxertados nessa videira em Cristo que nos dá direito às promessas de Abraão. Então, o povo do Senhor sempre terá a bênção da liderança, de estar por cima e não por baixo. Quanta gente que está talvez subjugada, que está oprimida, e Deus lhe disse: eu morri por você para te dar vitória, para você viver em vitória, não por méritos humanos, mas porque Ele se fez servo. Diz que Ele se humilhou, se empobreceu para enriquecer a muitos. E essa riqueza é uma riqueza, em primeiro lugar, espiritual. É uma riqueza de estar na excelência, com relevância acima. Isso é ser cabeça. Rosh. Deus falou isso em Deuteronômio 28 para o seu povo, e é necessário que nós entendamos isso. Não é estar acima para subjugar os outros e humilhar os outros, não. É para você guiar ao povo, liderança. Não é ter status e ser um maioral, não. É para você guiar, para você abençoar. Se Deus vai te prosperar, é para você usar isso no reino, para poder promover, abençoar vidas, abençoar lugares que estão necessitados, pessoas que estão necessitadas e carentes. É para isso, para ser modelo, porque Deus disse também para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a sua família será cabeça, será liderança, será modelo, será exemplo. Aleluia, que compromisso nós temos. E nós somos embaixadores em nome de Yeshua HaMashiach aqui na terra, para estarmos por cima, cabeça e não por baixo. Eu sempre digo que eu prefiro ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia. Prefiro ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia. Tem muita gente que é grande, mas é cauda. Mas Deus te chamou, nem que seja para ser uma cabeça de sardinha, mas você vai ser liderança. No teu contexto de vida, você vai estar por cima, na bênção do Senhor Jesus, na autoridade de Cristo Jesus. Quando nós falamos Rosh Hashanah, também estamos falando de princípio, cabeça do ano. Literalmente, Rosh Hashanah está se referindo a início do ano, ou seja, seria o ano novo. O ano novo. Então, nós temos o início do ano com Rosh Hashanah, não o calendário rabínico, mas esse calendário civil que em Tishrei começa todo o processo para renovar tudo, começa a ter chuva, enfim, tanta coisa preciosa em Rosh. Rosh é cabeça, mas também o Rosh vai trazer a essência do próprio Cristo. Cristo, Yeshua, vou colocar aqui, Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é o cabeça, Yeshua é o que lidera a igreja, Yeshua é a mente da igreja, é o cérebro da igreja. Temos várias passagens, em Efésios 5:23, anote aí, Efésios, tudo Efésios 5:23, anote, diz que Cristo é a cabeça, Ele é quem comanda tudo. Nós vimos que Ele era a base, agora nós vemos que Cristo é o cabeça. Em Efésios 1:22, 1:22 ao 23, você vai encontrar também que Cristo é cabeça. Efésios 4:15, 4.15 ao 16, você vai encontrar nesses versículos em Efésios. Aqui, ó, Efésios 5:23, 1:22 e 23, 4:15 e 16, você vai encontrar que Cristo é o cabeça da igreja. E todos nós somos membros, o corpo, membros ligados uns aos outros, tá bom? Então, nós vamos encontrar Cristo como cabeça. Mas há uma passagem que eu gosto em Colossenses 1. Colossenses, vou anotar aqui, Colossenses 1. Você vai encontrar, abra lá em Colossenses 1, você vai encontrar a partir do versículo 15, revelações preciosas de Paulo falando, a partir do versículo 15 em diante, tá bom? Olha o que diz Paulo em Colossenses 1:15, ele diz assim: este é, falando de Jesus, Yeshua, este é a imagem de Deus invisível, o primogênito, justamente primogênito, Rishon, primeiro, outro termo, Rishon, primeiro, o primogênito, segura a lousa aí, primogênito, olha, Rosh é cabeça, só que Rishon é primeiro,
primogênito. E aqui Paulo está falando que esse é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, tudo é para ele, por ele, nele. Por isso aqui é o B, em, no, através de. Esse B se refere a tudo que é para, propósito, em, por ele, no, ou seja, em, ou nele, como se diz em português, nele, tá bom? E é antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça, é o rosh do corpo e da igreja. Ele é o princípio, ele é o bereshit, aqui em grego está arque, ele é o princípio. Leia lá, gente, isso é precioso. Versículo 18: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, bereshit, ele é o próprio princípio, meu Deus. Então quando fala de bereshit, de princípio, de cabeça, ele é o que está trazendo a essência do que inicia tudo, o que gera tudo. Olha o que diz ainda no versículo 18: primogênito, Rishon, primogênito. Paulo sabe, ele sabe o que está falando. Primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Outra palavra, rash, primazia, rash. Olha só. Acompanha aqui, rash, primazia, o principal também, principal. Olha quantas palavras nós temos dessa raiz, resh, shin, tav, reshit, rosh, rishon, rash, primazia. E Paulo está dizendo que ele tem a primazia para em todas as coisas, no versículo 18, ter primazia, porque aprove a Deus que nele reside toda essa plenitude. Então preste atenção, quando Paulo está falando aqui do primogênito, fala que é o primeiro de todas as coisas, diz no versículo 18 que ele é o princípio de tudo, ele tem primazia acima de tudo. Todas essas palavras, todas essas raízes estão apresentando a própria pessoa de Yeshua. Então, se alguém me pergunta, a palavra Bereshit, pronto, o Bereshit, que no princípio, está falando no princípio se referindo a Yeshua. Yeshua é o princípio, Colossenses 1,18. Ele é o início de tudo, ele está criando tudo, ele está gerando tudo. Então, quando nós vemos esse princípio santo, estamos encontrando a própria ciência, a sobrenaturalidade, estamos encontrando a própria pessoalidade de Cristo, Yeshua HaMashiach, tá bom? Quando você abre em João, olha sua Bíblia em João, você sabe que João não pertence aos evangelhos sinóticos, porque João apresenta o Jesus divino, o Jesus na sua sobrenaturalidade, na sua pessoalidade do que é divino. Você vai encontrar Mateus apresentando ele como rei, você vai encontrar Lucas como homem, Marcos o sofrido, Mateus, Marcos, Lucas, homem, e o próprio Marcos o sofredor, que está sofrendo, o servo na verdade, e João já apresenta Jesus como o próprio Deus, e ele começa totalmente diferente, ele já começa assim, ó, no princípio, arque, bereshit, no princípio. João faz um paralelo ao próprio bereshit do início, lá de Gênesis. Ele diz, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra, o verbo era o próprio Deus. Quem é o verbo? É Yeshua, era o próprio Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, ou por intermeio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus, então o princípio é o próprio Cristo.
Quando você vê na Torá, o princípio é da criação, por isso diz, no princípio criou Deus. Então, o princípio que você está vendo é o princípio da criação de todas as coisas. Mas aqui João está falando, no princípio era o verbo. Então, é eterno, é anterior ao princípio da criação. Ele é tão eterno, ele é tão anterior, ele ultrapassa a criação. Antes da criação ele já estava, ele era o próprio Deus, que ele começa a criar, ele começa a gerar tudo, ele começa a formar tudo. Então, vemos aí uma revelação preciosa do próprio Yohanan, o próprio João está dizendo, esse princípio já estava antes da criação, já estava com Deus, e era o próprio Deus. E ele se manifestou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu amo João quando ele apresenta aqui no capítulo 1 a pessoalidade do verbo que é Cristo e Yeshua HaMashiach. Nós precisamos viver isso. Agora nós precisamos nos observar e analisar sempre, de ver o quanto esse princípio está em nossa vida, começando pelo Reshit, que é a sabedoria, o quanto nós temos sabedoria de Deus, porque muita gente, porque pensa que conhece alguma coisa, pensa que tem sabedoria. Não, a sabedoria no princípio santo é temor ao Senhor, é se afastar do pecado, se afastar do mal, estar fugindo e vencer nas tentações em nome do Senhor. Esse é o temor do Senhor, esse é o princípio para conhecer a Deus. O quanto, de fato, Cristo está sendo liderança, cabeça, porque Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque a partir de agora, eu vou guiar tua vida, eu vou orientar a tua vida, eu vou ser o teu líder, teu mentor, eu vou ser o cabeça da igreja, como nós vimos. Rishon, que é o primeiro primogênito, em Romanos também está escrito de que ele é o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8:29, aqui o primogênito. Romanos, vou anotar aqui, Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz que ele é o primogênito, ele nos gerou, ele é o primeiro de uma geração santa. Você faz parte dessa geração, você faz parte da família de Deus. Ah, meu Deus, de toda tribo, nação, língua, raça, existe uma família santa, é a família do próprio Deus. É o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, é o primeiro, é o princípio de tudo. E ao mesmo tempo, Rash, que seria, ele tem primazia, ele é o principal na sua vida. Para que algo seja o principal, ela deve ser importante, algo importante, algo que tem relevância. De fato, Cristo é importante na sua vida, a palavra de Deus é importante na sua vida, a essência do reino, a essência do próprio Deus é importante na sua vida. A palavra importante, olha só, importante, vou anotar aqui, importes, essa é a palavra em latim que gera a palavra importante, algo que tem relevância, importes. Mas sabe o que significa a palavra importes? É dentro, portes é porta. A palavra importante significa dentro da porta. Quando eu considero algo e tenho a ciência de que é algo importante, porque algo entrou pela porta do meu coração, algo adentrou no meu coração, importes, dentro da porta, ou seja, se algo é importante, se algo tem primazia, se algo tem rash, é o principal na minha vida, é porque de fato isso entrou na porta do meu coração. É por isso que Jesus está batendo na porta e quer adentrar. Importe significa importante no latim. Então, tudo que é importante é porque adentrou de fato dentro de você. Quando você diz, isso aí não me importa com isso, são coisas e pessoas e situações que não entraram no seu coração. Mas quando você diz, eu me importo, eu faço questão disso, porque isso de fato está na tua essência, no teu coração. Que Deus nos faça prosperar, para que possamos andar em temor, andamos no Reshit, o princípio da ciência, o princípio da sabedoria, e possamos temer de fato ao Senhor, possamos tê-lo como cabeça, possamos tê-lo como nosso líder, nossa referência, quem nos dá comandos. Os comandos estão aqui na sua santa palavra, são comandos que precisamos obedecer, porque ele é o nosso cabeça, é o cérebro que nos comanda, e assim possamos dar primazia, sendo o primeiro, sendo o primogênito de uma grande família santa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere,
Que o Senhor te faça crescer em graça e que a cada dia Ele tenha essa primazia no seu coração. Um abraço em nome de Jesus.